Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós vamos receber aqui a presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a Camila Lisboa, que vai nos ajudar a repercutir a última greve ocorrida no último dia 3 de outubro, assim como toda a situação de ameaça pela qual passa esse serviço público, com as tentativas de privatização pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, afiliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Camila, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda ao Giro Sindical. Oi, Renata, eu que agradeço. Vamos lá, vamos conversar. Primeiro, antes de tudo, conta um pouquinho para a gente quem é o sindicato, quem são os representados e as representadas do sindicato e também um pouquinho da sua trajetória na categoria e agora como dirigente sindical. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo representa os trabalhadores do metrô das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 15 e também da futura linha 6, que ainda está em construção aqui em São Paulo. O Sindicato dos Metroviários existe formalmente desde 1981. É um sindicato bastante atuante na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, na luta em defesa do transporte público, e tem um papel importante nas lutas gerais dos trabalhadores, né? Então, é um sindicato com bastante peso, bastante história, bastante importância. Tenho bastante orgulho de fazer parte dessa categoria há 12 anos. Fui demitida na greve de 2014, né? Isso ajudou a gente também a aumentar o nosso compromisso com a luta da categoria metroviária, com a luta em defesa do transporte público. E no final do ano passado, houve a eleição do sindicato e a chapa que eu fiz parte, onde eu fui candidata a presidente, venceu a eleição e estamos na direção do sindicato desde o ano passado. Bom, agora vamos entrar um pouquinho no nosso assunto, naquele gancho, que é o dia 3 de outubro, o dia que o metrô, junto com a Sabesp, junto com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, fez uma grande mobilização no estado de São Paulo contra a privatização. Bom, olhando para o metrô em específico, essa ideia da privatização do metrô em geral, né, ela é nova? Então, essa ideia não é nova, né? A linha 4 amarela, que nasceu privada, o projeto dela é da década de 1990, né? Quando já foram aprovadas algumas leis estaduais de parceria público-privada que permitissem o surgimento da linha 4 nesse formato, né? Inclusive, a empresa que orientou a formulação desse contrato foi a IFC, que é uma instituição do Banco Mundial, que é a mesma empresa que está sendo contratada para fazer os estudos de privatização de outras linhas do metrô, de linhas da CPTM também, né? E que fez os estudos das outras linhas que foram privatizadas. Em 2006, o governo de São Paulo criou a Secretaria de Desestatização para avançar nos estudos sobre privatização das linhas de metrô. Em 2018, a linha 5 foi privatizada. A linha 5 não nasceu privatizada. Ela foi parte da Companhia do Metropolitano, a linha 5 Lilás. Ela foi privatizada em 2018, né? Desenvolvendo esse plano que é antigo. E aí, hoje, temos duas linhas de metrô privadas. Mas o processo de privatização, ele não é só a venda da linha, né? Ele não é só o momento do leilão em que se vende a linha ou através de concessão ou através de PPP. O processo de privatização também é a precarização da empresa pública. E esse processo ele vem acontecendo também há muitos anos, né? Então, há muitos anos, o metrô vem sofrendo cortes de investimento, né? Acabando com o seu subsídio. Então, já faz muitos anos que o metrô público não recebe subsídio público, já faz alguns anos agora que não tem concurso público para aumentar o quadro de funcionários. Já tiveram, de 2015 para cá, tiveram umas 3 ou 4 rodadas de PDI, que é o plano de demissão incentivada, né? Que são planos
caracterizados por esse objetivo de diminuir a quantidade de funcionários, porque na medida que tem esses PDIs, não tem reposição do quadro de funcionários, não tem investimento para modernização dos equipamentos, para reposição de peças. Então, o processo de privatização ele não é uma ideia do governador Tarcísio, ele é uma ideia antiga, mas o governador defende, né, esse projeto, porque ele tem uma visão de que qualquer serviço público ele tem que ser vendido para as empresas privadas. A gente vai fazer agora o nosso primeiro intervalinho desse giro sindical e voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa. Camila, a rede metroviária da cidade de São Paulo, ela tem 6 linhas, ela é pequena perto da demanda da população, ela tem aproximadamente 105 quilômetros de extensão, 91 estações e uma utilização diária média de 5 milhões de pessoas. A linha 4 e a linha 5, elas já são operadas por empresas privadas, como a gente já comentou aqui. E essa parte privada, ela cobre mais ou menos 1/3 da rede total, 33 quilômetros e 28 estações. Como é que funcionam essas linhas que elas já são privadas? A linha 4, ela é a linha mais nova que existe. Ela surgiu, começou a ser construída nos anos 2000. Então, é uma linha, naturalmente, é uma linha mais moderna. Não dá para a gente comparar, né, uma linha construída na década de 60 com uma linha construída no início dos anos 2000, que tinha, em ambos os casos, a mais alta tecnologia foi utilizada para a sua época, né? Agora, o que é importante a gente ter atenção é que qualquer sistema tecnológico ele tem um período de adaptação. Então, no início da operação da linha amarela, a quantidade de falhas ela era relativamente alta, porque é um início de adaptação, né, considerando uma tecnologia extremamente avançada, moderna e tudo mais. Tanto que no gráfico de falhas de qualquer sistema tecnológico, existe uma coisa que a gente chama de curva da banheira. Por quê? Porque nesse gráfico realmente se desenha uma banheira. Quantidade de falhas altas no início da sua operação, depois as coisas vão se estabilizando, vão se normalizando, e as falhas começam a cair e passam por um período de estabilidade. Mas, naturalmente, com o desgaste, né, com a utilização dos equipamentos e tudo mais, essas falhas começam a subir. E nós estamos vivendo exatamente este momento na linha 4 amarela. Do ano passado para cá, a linha 4 amarela apresentou uma série de falhas. E aí é que entra a questão sobre ser uma empresa privada ou ser uma empresa pública. Porque uma empresa privada, ela tem o objetivo do lucro, ela não tem o objetivo central de garantir a oferta do serviço. Então, as falhas começaram a aumentar. A questão é, a Via Mobilidade, a Via 4 no caso, o Grupo CCR, vai aumentar o seu investimento em manutenção, em modernização dos equipamentos, em compra de novos equipamentos, para que essas falhas não aconteçam com mais frequência? Nós acreditamos que não. Por quê? Porque se trata de uma empresa. Giro Sindical está de volta e este programa recebe a presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a Camila Lisboa. Bom, Camila, é muito bom também a gente olhar para as experiências fora do país, para que a gente possa ter parâmetros de comparação. Então, nas grandes capitais do mundo, na grande maioria, os metrôs são sistemas públicos, inclusive em países totalmente capitalistas, assim, que não tem nenhuma possibilidade de associação com governos de esquerda ou com visão de esquerda e tal. Por exemplo, os Estados Unidos, o metrô de Nova York é um metrô gigante, é público. No Reino Unido, tentou-se fazer a privatização do sistema ferroviário e o governo atual, que é um governo super liberal, né, não tem nada a ver com um governo de esquerda e tal, reestatizou o sistema ferroviário no Reino Unido. Berlim, Paris, Xangai, são todos sistemas públicos de metrô, né? Essa é a referência que se tem no mundo. E mais, são sistemas subsidiados
Por quê? Porque metrô, transporte público, ele não pode ser um serviço que tem como objetivo o lucro. Ele é um serviço que é a possibilidade das pessoas viverem nas grandes cidades. Você não pode mais. Ainda mais no momento em que a gente precisa ter medidas para enfrentar a emergência climática, o sistema de transporte sobre trilhos é uma alternativa fundamental. E não é um gasto do Estado investir nisso, ampliar malha metroferroviária. Pelo contrário, é um investimento para melhorar a vida das pessoas, melhorar o deslocamento das pessoas, é um transporte mais rápido, é um transporte de alta capacidade que pode transportar milhões de pessoas, que é o que a gente faz aqui em São Paulo, que é o que se faz no metrô de Nova York, no metrô de Berlim, no metrô de Paris, no metrô de Lisboa, em todos né, as grandes metrópoles que tem no mundo, e também é um investimento para contribuir para que haja menos carros nas ruas, né? E, em geral, o sistema é bastante subsidiado, né? O Estado coloca dinheiro, né? E estou falando de governos das mais diversas matizes políticas, né? Não é uma coisa estritamente associada a um governo de esquerda ou qualquer proximidade com isso, né? Então, essa é a diferença. É nesse sentido que eu acho que o projeto do governador Tarcísio está totalmente na contramão do que acontece no mundo inteiro, né? E a população percebe isso. Camila, a paralisação do dia 3, ela alcançou uma proporção nacional muito grande, sobretudo por causa do transporte. O governo do estado acusou a greve de política, porque era uma greve que não se tratava de salários, não se tratava de condições de trabalho. Eu preciso te perguntar por que foi utilizado a greve para chamar a atenção para a privatização e como vocês constroem a relação com a população no momento em que, evidentemente, você é trabalhadora, você também é usuária do metrô, você sabe que isso implica em uma série de intercorrências na vida dessas pessoas. Acho que teve bastante apoio da população, mas assim, eu acho que isso aconteceu porque não foi só a greve, a parte da luta contra a privatização. A greve foi um dos momentos, né? Antes disso, a gente fez e está fazendo ainda um plebiscito popular contra a privatização do metrô, da CPTM e da Sabesp. Um plebiscito que a gente começou, deu início a ele no dia 5 de setembro. E, desde então, a gente foi em diversas estações de metrô, de trem, em diversos lugares. Fui em missa, fui em reunião de movimento de moradia, um monte de gente foi em ocupações, nas bases da Sabesp, em bairros, em todo o estado de São Paulo, né? Porque a Sabesp atende todo o estado de São Paulo. O metrô não, mas a Sabesp atende todo o estado de São Paulo. E esse plebiscito ele foi muito forte, ele teve um apelo muito grande, porque ele foi, num primeiro momento, um instrumento para debater com as pessoas sobre o impacto da privatização. E as comparações são inevitáveis, e a gente utiliza as comparações, porque, por exemplo, o metrô e o trem do Rio de Janeiro são privatizados, lá as tarifas são mais caras, o metrô do Rio, que é muito menor que o de São Paulo, a tarifa custa R$ 6,90, o trem do Rio, que também é muito menor do que o de São Paulo, a tarifa é R$ 7,40, e o serviço é muito ruim, assim, basta fazer uma pesquisa de opinião pública lá. Houve, inclusive, uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que concluiu que o serviço de trem tem que ser reestatizado lá no Rio de Janeiro, que não deu certo, porque o serviço piorou, a tarifa ficou mais cara, né? A própria empresa que operava, passaram já 3 empresas privadas operando o sistema de trens do Rio, e a Mitsui foi a última empresa que, em 2022, pediu recuperação judicial e, nesse ano de 2023, abandonou a operação do serviço. Então, a gente fez essas comparações nos debates que a gente fez durante o plebiscito, na conversa tete a tete com as pessoas, e o plebiscito teve uma ampliação muito grande. Ele foi um instrumento de informação e, ao mesmo tempo, também um instrumento para as pessoas expressarem a sua experiência com a privatização, porque a privatização não é novidade desse ano, né? E não é novidade sobre os serviços de trem, metrô e água de São Paulo. Existe uma experiência das pessoas. No início desse ano, houve uma pesquisa do Datafolha
que a maioria se posicionou contra a privatização e a grande maioria, mesmo as pessoas que eram a favor, associaram privatização com o aumento da tarifa dos serviços. Justamente por quê? Porque entra os interesses privados. Uma empresa tem objetivo de lucro. Então, se ela precisar aumentar a tarifa, ela vai aumentar, porque ela não está preocupada em garantir o serviço, ela está preocupada em ter o seu lucro, né? Então, o plebiscito ele foi assim um fenômeno. Ele, num certo sentido, a gente num sentido positivo, a gente perdeu o controle do plebiscito, porque ele se espalhou por diversos lugares, né? E a greve do dia 3 ela foi um expoente desse momento do debate com a população. Depois da greve, o plebiscito ganhou mais força ainda. As pessoas faziam filas para votar, fizeram filas para votar nas estações, apoiaram a nossa mobilização, né? Então, assim, é uma coisa assim muito legal, porque nós sabemos do impacto da nossa greve sobre a vida das pessoas, né? Mas mesmo assim houve um amplo apoio popular, nós achamos que isso foi muito importante, ficamos muito satisfeitos com isso. O governo do estado reagiu à greve, retalhando os metroviários, retalhando a direção sindical, com demissões e mais alguma sorte de coisas que não vêm a público, mas que você, evidentemente, tem tido contato e pode nos contar. Sim, ele tem reagido de uma maneira bastante autoritária, né? A gente, antes de fazer a greve, inclusive, a gente sugeriu que a gente pudesse fazer a catraca livre, né? Por quê? Porque através da catraca livre a gente preservaria o nosso direito de protesto e ao mesmo tempo garantia o trânsito da população. A questão é que o governador Tarcísio ele não reconhece o nosso direito de protesto, o nosso direito de mobilização, o nosso direito de greve. Ele não reconhece isso. Ele quer recriminar isso, né? Criminalizar essa iniciativa, essa possibilidade democrática que existe hoje no nosso país. Então, ele fez uma série de coisas. Por exemplo, ele entrou com uma ação querendo multar o sindicato pela greve, né? Entrou com duas ações, uma na esfera trabalhista, outra na justiça comum, pedindo uma indenização de 7 milhões para o sindicato por conta do dia da greve, que é uma tática de estrangular, né, as organizações sindicais através da questão financeira, né? Nós, obviamente, estamos fazendo a nossa defesa, né? Vamos batalhar em defesa do nosso direito de greve, que é um absurdo esse tipo de tentativa, né, de estrangulamento financeiro e de associar o sindicato à responsabilidade sobre isso, né? Porque se isso vale, então não vale o artigo 9º da Constituição, que é o direito de greve. E uma outra forma também que ele tenta retalhar e recriminar os trabalhadores foi através de demissões no metrô e através de retaliações na CPTM. Tiveram pessoas que foram deslocadas de cargo e tal, e no metrô houve 8 demissões, né? Demissões arbitrárias, injustas, que evidentemente a gente está organizando a defesa, né? Mas é importante dizer, assim, é óbvio que ele tenta fazer isso para quebrar as pernas de uma categoria que está resistindo, que está lutando, né, que está na linha de frente dessa batalha, mas o recado que a gente quer dizer é que isso não vai nos intimidar. É óbvio que nos abala, porque demissão abala qualquer trabalhador, diferente do que fazem os governadores ou os deputados da sua base aliada, que nunca pegaram o metrô, talvez nunca tenham batido cartão na vida. Uma demissão na vida do trabalhador abala qualquer pessoa, é óbvio que nos abala, mas a gente, não é por causa disso que a gente vai parar de lutar. Inclusive, ontem, a categoria metroviária deu uma demonstração de unidade, de solidariedade, de resistência muito grande, porque a gente votou na nossa Assembleia de ampliar um pouquinho a mensalidade do nosso sindicato para a gente poder pagar os nossos companheiros que foram demitidos, né? Para a gente poder enfrentar o processo político e jurídico pela reintegração dos nossos companheiros, com eles tendo a dignidade, né, de receber um salário, né, de poder ter pagar suas contas, né? Porque o trabalhador nesse país vive do seu salário, né? Então, assim, isso foi uma demonstração de unidade, de solidariedade, de resistência, que vai nos deixar em pé, deixa os nossos companheiros demitidos de pé, para a gente seguir lutando contra a privatização. E no final do mês está marcado mais um grande dia de luta unificado, e dessa vez maior do que o dia 3 de outubro. A gente teve uma reunião essa semana com representantes, com a gente, né, do metrô, com representantes dos 2 sindicatos que representam os trabalhadores da CPTM, com o pessoal da Sabesp,
com a POSP, que é o maior sindicato da América Latina, com representantes do Sindisaúde, dos trabalhadores da Fundação Casa, dos trabalhadores do Centro Paula Souza, e nós combinamos de fazer mais um grande dia de mobilização, de luta, de paralisação no final do mês de novembro, para a gente lutar contra essas demissões, lutar contra as privatizações, focando, inclusive, na tramitação do projeto de lei da Sabesp, que o governador, diferente do que ele falou no dia 3 de outubro, que ele falou que eram só estudos, mas ele botou para tramitar o projeto de lei de privatização da Sabesp. Vai fazer uma audiência pública no dia 6 de novembro, que ele não avisou ninguém. Ele vai fazer uma audiência pública, uma única audiência pública, para privatizar a maior empresa de saneamento básico da América Latina. Ele não avisou ninguém, mas nós vamos lá botar a voz da sociedade lá, falar o que o povo trabalhador pensa, que somos contrários a essa privatização, e vamos construir uma resistência maior do que o dia 3, no dia 28 de novembro. Obrigada, Camila, pela sua entrevista, que você continue aí sendo essa força da natureza aí à frente aí dos metroviários. Valeu, Renata. Obrigada pelo espaço, e muito importante a mídia alternativa, a imprensa sindical nos acompanhar, porque a disputa de narrativa é grande, né? No dia 3 a gente quase não teve espaço na grande imprensa, mas mesmo assim a gente conseguiu né, mostrar a nossa versão, né? A versão da nossa luta, a justeza da nossa luta, que não é só nossa dos metroviários, né? De todo mundo que usa serviço público. Obrigada. Seguimos.